Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma resenha dentro do carro porque eu vim trazer minha mãe numa loja e eu estou desocupado. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre O Lustre, da Clarice Lispector, que é um livro interessante e, no mínimo, curioso. O Lustre é o segundo romance da Clarice. Ela acho que já tinha escrito alguns contos não publicado e ela já tinha publicado Perto do Coração Selvagem. Digo isso com base em quê? Basicamente, baseando-se no clube de leitura da Ju Gervasão, que é incrível. Você pode apoiar ela no Catarse, participar do clube de leitura. Ela tá lendo, então, as obras de Clarice em ordem cronológica e todas as obras. Então a gente não vai ler só os romances, a gente vai ler os contos, as crônicas, e também as publicações em jornal, os editoriais que ela fazia. Enfim, O Lustre é um livro peculiar, né? A gente tem no Lustre uma narrativa muito intimista na vida da personagem principal, que é a Virgínia. A Virgínia é uma personagem diferente da Joana, que é a do Perto do Coração Selvagem. A Virgínia é uma mulher que ela é resoluta e ela é marcada por alguns traços e ela é presa na própria história. A história da Virgínia não é fluida, pelo contrário, é uma história que se atravanca, é uma história, parece que ela tá sempre tentando recomeçar alguma coisa que ela nunca sabe o que é, e é uma história difícil de entender. O Lustre é um livro difícil. Algumas edições não trazem nem separação de capítulos e partes, nada. É um textão corrido. Outras conseguem dividir ali em umas 8 partes. Mas é um livro realmente complicado de ler. É um livro mais hermético, né? Um dos livros mais herméticos da Clarice. Inclusive eu achei ele muito mais difícil, por exemplo, que A Paixão Segundo GH. Enfim. Então o Lustre vai contar a vida da Virgínia a partir de um momento que ela e o irmão dela estão numa pontezinha e eles veem um chapéu no rio. E eles... meu Deus, achei que era comigo. E eles vislumbram, então, um chapéu e eles deduzem que aquilo ali era um morto. Então uma pessoa se afogou, foi afogada, e eles criam uma sociedade secreta das sombras para testar os seus limites. Uma coisa vibes, sei lá, Robert Louis Stevenson? Não, uma coisa meio H.P. Lovecraft. E essa sociedade meio macabra é composta basicamente de ela e do irmão dela. Além disso, né, na família da Virgínia, ela é brasileira, né? A gente tem uma mãe que não se importa muito com a filha, a gente tem um pai muito rígido, e a gente tem uma irmã mais velha que é um objeto de ódio porque ela é feliz. E então a Virgínia é uma pessoa muito conturbada, se a gente pensar. De todo modo, a gente vai seguindo essa narrativa. É uma narrativa com pouquíssimo diálogo, a gente tem um fluxo de consciência misturado com o monólogo interior, mas é uma pluralidade de vozes falando o tempo todo nessa obra. É difícil de entender o que está sendo dito. Como a Clarice mesmo disse, é ideal a gente parar de tentar entender objetivamente o que está sendo escrito e sentir. E eu acho que essa é uma das chaves para entender a obra dela e para você aproveitar a obra dela. Obviamente, eu me ajudei muito participando do clube de leitura, porque a Ju é renomadíssima em Clarice, ela é mestre, doutora, e ela comenta parte a parte o livro. Então a gente vai tendo alguns comentários interessantes, algumas comparações com outras obras, caso você já tenha lido. Então é muito legal para você ir pegando essas coisas que virão na obra dela posteriormente. É um livro para começar a ler Clarice? Eu acho que não. É um livro difícil mesmo. Eu acho que se você gosta do fluxo de consciência, talvez já leu Mrs. Dalloway, talvez já tenha lido Ulisses, é um livro interessante. Se você não leu, mas já leu muita coisa de Clarice, também é interessante para ver um pouco mais da autora, né? Mas definitivamente não é um livro para se começar a ler Clarice. Se você começar a ler Clarice por esse livro, provavelmente você vai desistir e vai odiar. Salvo raríssimas exceções, né? É um livro, então, que vai falar muito sobre a gente se prender no passado. Porque, como eu já disse anteriormente, e sim, essa obra é circular igual a Clarice,
A personagem se prende no passado. Ela se atravanca. Ela luta por com coisas que ela não superou. Então a gente fica voltando no tempo psicológico dessa personagem pra ver e pra tentar resolver esses problemas, tá? Eu vou comentar a obra com spoilers, então se você não leu a obra, se você não quer saber dos spoilers, não assista esse vídeo. Apesar de que, sim, tirando o spoiler final desse livro, eu acho que os spoilers não estragam a obra da Clarice de forma alguma, né? Eu acho que a quebra de expectativa que ela constrói não é baseada no evento em si, mas sim no texto que ela escreve. Enfim, então a gente vai ter essa personagem que morava, então, numa casa grande, porém abandonada, uma casa velha, é uma casa que outrora foi uma casa senhorial e agora é só uma casa velha, um casebrão, sabe? Tipo, sei lá, a casa que o Forrest Gump morava, sabe? Mais ou menos daquele estilo. E é uma casa que outrora fora muito potente, fora muito rica. E isso é percebido pela presença do lustre, que é um objeto de valor, né? Um objeto que traz uma imponência muito grande. Eu lembro que quando eu era criança, mais jovem, né? Eu sou uma criança. Lustre é uma coisa interessante, sabe? Uma coisa que desperta a gente mistérios. E ela vai comparar o lustre a uma aranha, né? A gente tem a Clarice sendo Clarice usando animais o tempo todo. Enfim. Então, ao longo dessa história, o que vai acontecer com essa personagem? Ela vai amadurecer? Não necessariamente. Ela vai passar por processos. Então, ela se muda para a cidade e a gente tem um capítulo muito interessante, uma parte, enfim, não tem capítulos necessariamente, em que ela vai estar numa festa e as pessoas vão começar a falar do irmão dela e ela defende ele com unhas e dentes, ela vai rir um pouco, ela tem um amor muito grande por esse personagem que é o Vicente. Nessa festa também tem o Adriano, que é um outro affair dela, talvez não tão dela, mas ela é um affair dele com certeza. E ela vai ter um capítulo em que ela vai estar meio bêbada. Então a gente vai ter um fluxo de consciência de uma pessoa bêbada. E a Clarice é genial nessa parte. Eu acho que é uma das partes mais interessantes do livro, pela experiência narrativa de entrar na cabeça de uma pessoa bêbada. E se você já bebeu algum dia, assim, pra ficar meio alto, você sabe que aquilo ali é muito interessante, assim, é muito real. Então, eu, assim, recomendo a leitura, se não do livro todo, dessa parte especificamente. Dali, o irmão dela vai se casar, vai cagar pra ela, e ele vai embora e vai deixar ela sozinha na cidade. E ela decide então ir pra onde, né, gente? Ela decide ir morar com umas primas dela. E essas primas é um surto, assim, porque as mulheres são as solteironas da face da terra, sabe? E isso é muito ruim, porque essas solteironas, elas querem costurar e tal, e a Virginia, ela não é uma pessoa que tá disposta a costurar. Ela não gosta, ela não é uma pessoa do lar. Isso não satisfaz ela, mas nada satisfaz ela, e ela tem um problema com essa comunicação, ela não consegue falar muito. Um dos momentos, eu acho que a quebra de expectativas é grande, porque é o seguinte, à medida que a personagem vai se soltando e vai falando mais, a gente tem tiradas dos outros personagens falando assim, hoje ela está muito calada. Então no dia que ela mais fala pra gente, leitor, é o dia que ela menos falou na história. Então é bizarro de se pensar. Enfim, essa personagem, depois de um tempo morando numa pensão, ela decide voltar pra casa, né? Na verdade, ela tem um relacionamento com o Vicente e ela decide voltar pra casa porque a avó dela morreu. E a avó dela era o esteio familiar dessa família que é toda quebrada. E ela volta pra casa. Só que esse dia que ela volta pra casa é um dia que ela mais se conectou com o Vicente em todos os tempos. E ela abandona ele pra voltar pra casa. E ela volta pra casa sem contar nada pro Vicente. Ela chega em casa e a gente tem um momento de redenção muito grande. Essa mulher vai se reconciliar. E eu acho que essa é uma das cenas interessantes e bonitas de se pensar.
Porque ela vai se reconciliar com as pessoas da casa. Não com todas, e de maneira torta com cada uma, né? Todas as famílias são tortas, né? Ela privava-se de ser feliz. E ela vai. O livro começa dizendo assim: ela fora fluida a vida toda. Então, você já pega o teor dessa personagem, que não é uma personagem fluida no sentido de ser maleável, de ser de se mudar com a sociedade, mas é uma pessoa fluida porque ela não sabe o que ela quer. Ela é uma pessoa extremamente volátil, né? Ela não é fluida, ela é volátil. Enfim. E aí, essa personagem decide ir pra. Voltou pra casa pra se reconciliar com a família. Ela se reconcilia com a mãe, numa passagem muito bonita. Ela se reconcilia com o pai. Aspas, aspas. A gente já vê um pai mais idoso, mas mesmo assim muito duro. E ela se reconcilia com a irmã. E aí, agora eu vou falar do spoiler final. Se você não leu o livro, por favor, saia do vídeo. Um abraço, se inscreve no canal, deixa o seu like e tudo mais. Mas enfim, o spoiler final é que ela é atropelada. E é um choque. Porque, meu Deus, por que essa mulher morre? Ela morre, tipo assim, do nada. A gente tem um fluxo de consciência loucão dela andando pela cidade. Claramente ela tá com altos planos. E ela é atropelada. E aí a gente já tem um preview de tudo que vai vir, né? A gente tem uma previsão de tudo que vai vir na obra da Clarice, que já fora representado anteriormente no Perto do Coração Selvagem, com a boneca da Joana sendo atropelada por um carro. É mencionado no Lustre, com ela sendo atropelada por um carro. E vai se culminar na Hora da Estrela, com a Macabea sendo atropelada por uma Mercedes, por uma estrela. Apenas. Eu vi vários comentários sobre esse livro, por exemplo, dizendo que ele é um grande rascunho do que virá a ser a obra da Clarice. Se você já leu, por exemplo, o Laços de Família, você sentiu muita coisa, por exemplo, da Ana, do Conto Amor, até algumas coisas do próprio Ovo e Galinha, talvez, da própria A Galinha. Algumas coisas de envelhecimento também, em relação à avó, feliz aniversário. Própria Hora da Estrela, a Ju comentou muito sobre isso, como eu disse, vale a pena ver esses áudios, ouvir esses áudios se você já leu o livro. Estão disponíveis gratuitamente, é só você acessar o perfil dela e ver certinho no Instagram, Ju Gervason. E, enfim, um balaio de gatos sobre o que vai virar a ser a obra dela futuramente. E é uma experiência interessante no sentido de ela trouxe uma escrita muito profunda, peculiar, pesada. E esse livro, eu não preciso dizer, que ele não agradou muita gente. É um livro difícil, é um livro que te exige muito, muito, muito. E eu acho que dá pra ler, sabe? Não é um... É um livro que... Eu acho que todo livro da Clarice, assim, os primeiros capítulos são muito complicados pra você entender qual que é o estilo que ela tá adotando naquela obra, e depois facilita. Por exemplo, o capítulo 5 desse livro é imenso, tipo, ele deve ter mais ou menos uns 55% do livro, é um capítulo só. E pra mim foi o capítulo mais rápido de ler, eu consegui ler assim, sem me forçar, porque deslanchou, sabe? Aconteceu muita coisa. Mas, como eu disse, ele não é um livro constante, ele é um livro cheio de altos e baixos, parece um ECG de uma pessoa infartando. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no canal. Eu volto numa próxima semana trazendo mais conteúdo pra vocês e até mais. Tchau, tchau.